Então, foi feita a pergunta aqui a um pastor se a pessoa pode ser gay e ir para o céu. Como seria uma resposta de forma adequada? Observamos que, primeiramente, as redes sociais estão cheias de conteúdos que provocam o cristianismo, tá? São conteúdos de situações que não tem nada a ver com o desejo de conversão. Geralmente tem muitos ataques. Você não vê ataques a outras religiões. Você vê ataques direto ao cristianismo, de forma que isso está acendendo uma perseguição. Tá? Isso é uma forma de perseguição. Por outro lado, nós temos cristãos que realmente deixam essas coisas em aberto para que essas coisas aconteçam. Aqueles cristãos que causam escândalo, que fazem coisas que não devem na igreja, que utilizam nomes que a Bíblia não usa, quando se trata de demônios. Jesus sempre tratava como espírito imundo. Aí a pessoa vai, usa o contexto lá de uma religião, um nome que para aquela religião é sagrado, traz aquilo para o cristianismo. Ou seja, são pessoas que fazem essas coisas e insistem nisso, mesmo sabendo que não está certo. Tá? Então tudo isso contribui com essa perseguição. Tá? Fora os maus testemunhos, tal, pessoas que se dizem cristãs e dão calote nos outros, que agem de forma mau caráter, até o próprio cristão autêntico vai ficar posicionado contra essa pessoa. Tá? Então, como a gente se posiciona nessa questão? Primeiramente, quando a gente aceita Jesus, é uma conversão do Espírito Santo. Esse Espírito entra em nosso coração, quebra o nosso coração, ele nos guia em toda a verdade, ele é chamado de o outro Consolador, que recebe da parte de Jesus. Ou seja, Jesus ele viu a necessidade dos cristãos de não ficarem órfãos nessa terra, né? Porque mesmo com Jesus estando ensinando, instruindo os discípulos, viu a dificuldade que eles tiveram. Então ele diz, não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai, ele vos enviará o Espírito Santo. Aí vai vir uma série de pessoas falar que o Espírito Santo não existe. O que você faz com essas pessoas? Deixa essas pessoas falarem que não existe. Aí vem uma certa pessoa e fala assim, mas isso aqui, Jesus não existe, Moisés não abriu o mar. Deixa essas pessoas falarem o que elas quiserem. Porque isso é normal. A Bíblia fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Para que eu vou ficar discutindo? Sabe? Eu acho que a gente dá muita informação, a gente gasta muito tempo com pessoas que não estão comprometidas, tá? O cara coloca uma live assim, Deus não existe, me prove o contrário. Ou Deus existe, me prove. Cara, sinceramente, não tenho vontade. Sinceramente, eu acho que não é dessa forma. Acho que nem Jesus teria vontade. Porque são pessoas que não querem nenhum compromisso, elas querem ficar batendo papo sobre aquilo, ganhando audiência com aquilo e não estão nem aí para o Evangelho. Não é um coração receptivo, não é um coração desejoso de conhecimento, não é um coração que de fato quer se convencer da verdade. Pelo contrário, se acham detentores da verdade e por isso guerreiam dessa forma por objetivos pessoais. Porque se não desse dinheiro, ninguém tava batendo boca. Tá? Se não desse fama, se não desse audiência. Então a pessoa faz daquilo ali um meio de ganhar vida. E nós cristãos não. Nós estamos para oferecer o evangelho de coração. A gente perde tempo, né, dedicando isso. Só que são dedicações que às vezes é em vão. Tá? Mesmo sabendo que a palavra não volta vazia, nós não podemos dar coisas santas aos cães, nem lançar pérolas aos porcos. Pessoas que não querem as coisas preciosas, nós não devemos lançar para elas, sabe? Porque elas vão pegar essas coisas de valor e vão usar contra a gente mesmo. Então, cristão tem que ensinar pessoas que realmente querem aprender, pessoas que realmente têm o coração quebrantado. Nós não precisamos ficar tentando, mas a Bíblia não foi escrita pelo homem. A gente precisa comprovar isso. Nós somos a maior religião do mundo. Eu acho que ninguém vai lá em outra religião para dizer que aquela religião, que os ídolos daquela religião, que os guias daquela religião está tudo errado. Ninguém faz isso. Mas na questão do cristianismo, todo mundo quer bater, todo mundo quer falar, porque isso dá audiência. Né?
somos notados porque somos a maior religião do mundo, né? E isso incomoda de verdade, isso é fato. Então, eu sou gay, eu vou para o céu, isso é problema seu, você tem que procurar saber de Deus. Se o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo, se ele não te convenceu, não sou eu que vou te convencer. Eu acho que a pessoa que tem que ser sincera com ela mesma. Eu acho que se realmente o Espírito Santo atua em alguém, a coisa é totalmente diferente do que se imagina. A própria pessoa, não precisando de ninguém, ela vai saber as suas respostas. Não há necessidade de que ninguém nos ensine, porque o Espírito ele nos ensina. Então, tipo assim, quem fica fazendo essas perguntas é porque não quer ter compromisso nenhum com Deus. Ah, mas o cara criou uma igreja só de igreja. O problema é deles. Não existe nenhuma lei que tire o direito de alguém adorar a Deus de sua forma. Agora, não venham querer que a igreja tradicional coloque vocês em cargos eclesiásticos, porque isso não vai acontecer. Tá? Isso não vai acontecer. Isso não é porque a nossa ideia, a nossa concepção de entendimento bíblico é diferente. Simplesmente temos que ser respeitados no que pensamos e vocês são respeitados no que vocês pensam. Então vocês fazem a igreja de vocês louvam, vocês fazem... É porque, tipo assim, já é uma questão de invasão do que o outro crê, tá? E isso já é errado. Porque se eu creio de forma diferente, você não tem que invadir a minha crença e tentar colocar as suas suposições. Porque eu creio de forma diferente. E se for taxado como preconceito, isso aí é problema de cada pessoa. Infelizmente é isso. Então, ninguém tem que se meter no que diz respeito ao outro. Tá? Então, a minha ideia de fé é essa. Isso acontece em toda religião, né? A ideia de fé de uma religião é de uma forma. Eu vou chegar lá e vou tentar mudar aquilo. Um diz que tem que guardar o sábado, outro diz que não pode fazer transfusão de sangue. Sou eu que tenho que ir lá e dizer para eles que não deve? Não. Que eles sustentem a bandeira que eles quiserem, porque a lei dá direito a isso. Tá? E fica lá se perdendo seu tempo quem quer. É assim que funciona, e cada um no seu quadrado e cada um segue sua vida. Tá? Então não adianta você ficar desesperado. E tem gente que usa isso na política. Olha, se vocês não fizerem, votarem nesse tipo de pessoa, vai ser assim, vai ser assado. Ou seja, ainda manipulam a opinião pública, manipulam as pessoas com ideias erradas. Por quê? Porque está uma confusão nesse mundo, né? E as pessoas já têm a dificuldade de entender, elas estão vendo ao redor as coisas acontecendo, e ainda vem alguém sujo, imundo, que consegue manipular aquela informação para benefício dele, politicamente. Essas são astúcias humanas. São pessoas astutas dentro da igreja. Tu vai na igreja e só fala de dinheiro. Parece até que o Deus de lá é um rapper com cordão de ouro, sabe? Você não fala, as coisas espirituais vão ficando para trás. Quem está perdendo com isso? Todo mundo que sustenta aquela obra ali, tá? E esses nem perdem a salvação. E quem está por autoridade daquela obra está perdendo a salvação. Simplesmente ele está mexendo com questões espirituais serão tão terríveis para a vida dele que ele acha que não, que Deus é perdoador, que vai dar tudo certo, depois vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara, porque o atributo de justiça de Deus, e o diabo fica rindo, né? O atributo de justiça de Deus é não aceitar esse tipo de coisa. Ele sabe muito bem a intenção do teu coração. O homem disfarça, não adianta disfarçar. E o diabo fica rindo disso por quê? Porque sabe que aquela pessoa já está perdida. Ela por si só, ela entrou naquele caminho. Ela sabe em todo o tempo. Só que o que acontece com o coraçãozinho dessas pessoas? Ele se cauteriza. Essa pessoa começa a acreditar que, de fato, as informações que elas estão fornecendo têm algum valor espiritual e que Deus realmente está vendo aquilo com bons olhos. Tá? Só que não está. O castigo delas é ficar preso naquele raciocínio que lá no início ela não teve sensibilidade, né? Isso aconteceu muitas vezes. Um mágico, um cara que fazia arte mágica, se converteu à fé e depois tentou comprar o dom do Espírito Santo. Ou seja, pessoas que elas
elas sabem que deveria ter o temor, tá? Porque Deus ele não vai ficar brigando com loucos. Ela sabe que ela deveria ter um respeito pelas coisas, reverência por aquilo, mas ela astutamente ela tenta usar aquilo em benefício próprio. Ela começa a achar que ela pode fazer o mesmo na igreja como é no mundo, as mesmas negociações como é no mundo. E você tem um monte de gente assim. Para ser testemunho de Cristo, você como empresário, você tem que dar exemplo. A sua empresa não pode funcionar jogar na tua cara que você não paga as horas extras, que você as convenções coletivas são aprovadas um valor, aí quando você vai pedir para o cara fazer um extra, você paga um valor inferior. Então, para servir a Cristo não é fácil, porque se tem que ter respeito ao próximo. Você tem que abraçar teu funcionário te dá um abraço, não porque ele te respeita como patrão, mas que ele vê em você alguém íntegro. E isso é raro. Não era para ser, mas acaba se tornando precioso nesse mundo. Porque as pessoas só pensam em si. As pessoas são egoístas. E o egoísmo tem tornado as pessoas. Muitas pessoas se tornam assassinas. Muitas pessoas se tornam maldição na vida do outro. É assim que o diabo consegue penetrar no coração das pessoas. O egoísmo. E aí vão surgindo as maldades e maldades. E a pessoa, daqui a pouco, ela faz uma coisa que ela nunca imaginou. Ela se torna alguém que ela nunca imaginou que ela seria. Por quê? Porque as coisas vão... Você vai aceitando essas coisas ruins na sua vida. E aí você se junta com pessoas ruins que não tem nada de bom ali. E olha quem que você confia. É como aquela mão do mágico que quando você aperta, assim, você segura, ela sai. Você está confiando numa mão, numa casa que está construída na areia, tá? Não há firmamento naquilo ali. Só que você fundamenta toda a sua vida naquela esperança de que aquela construção ela vai se manter resistente às tempestades. Mas só quando a tempestade chega que você consegue perceber que a sua casa estava construída em nada. Isso acontece em casamentos, isso acontece nas amizades, nos ciclos de amizade, isso acontece no trabalho, isso acontece em todo o canto do mundo. Você não pode construir. A humanidade está se encaminhando para o isolamento, porque as pessoas de bem elas estão cada vez mais se isolando. Elas não querem mais ter o trabalho de fazer amizade, porque as amizades são interesseiras, as amizades trazem problemas para a vida da pessoa, não contribuem em nada. Então a gente está se caminhando para ir para o isolamento e talvez até para a depressão, né? Porque as amizades muitas vezes elas são a pessoa não consegue te valorizar totalmente como um amigo, tá? Para você ser uma pessoa amiga, você tem que se dedicar, doar tempo, às vezes até dinheiro, às vezes coisas até mais do que dinheiro, tempo, ouvir, né? Ajudar, isso daí vale mais do que dinheiro. Então, tipo assim, tá difícil de ter esse tipo de coisa no mundo hoje. Sempre tem alguém que às vezes está captando informações, você está confiando informações muito sigilosas para pessoas que vão usar isso lá na frente contra você. Só que às vezes a pessoa ela não sabe discernir isso. Ela não sabe compreender, porque no momento ela está fragilizada, então ela precisa desabafar aquilo. Aí desabafa com as pessoas erradas, tá? Então é assim que funciona. O mundo está dessa forma.